Olá, pessoal. Essa quinzena a professora dividiu ela em 2 semanas. A primeira semana vai ser agora do dia 1º até o dia 5. E aí, na semana que vem, a professora vai trabalhar outra parte do nosso conteúdo para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. As palavras múltiplos e divisores, né, estão ligadas às operações de multiplicação e divisão, tá? Então, nós vamos precisar aí recordar, né, da multiplicação e divisão que nós trabalhamos anteriormente. E um elemento fundamental aqui vai ser a tabuada, que vai nos auxiliar muito na hora de trabalharmos com os múltiplos e divisores, tá? E a gente vai estabelecer aí uma relação existente entre os números naturais, que são a relação ser múltiplo de e a relação ser divisor de, tá? Porque uma tá ligada na outra, né? Porque relação quer dizer que existe algo entre as duas, né? Então, ser múltiplo de e ser divisor de, dentro do que nós vamos ver, tem o mesmo significado. Aí aqui eu coloquei uma situação, tá? Em que a Ana, que é a mãe aqui, ela é artesã e ela gosta muito de fazer pulseiras. Aí de vez em quando ela chama a filha dela, chamada Roberta, para ir até o ateliê, né? Organizar lá as pulseiras em embalagens, né? E aí elas colocam essas pulseiras em um mostruário. E cada vez que elas vão fazer essa organização, elas anotam num papelzinho. Então, por exemplo, número de embalagens e número de pulseiras, igual tá aqui, ó, tá? A gente verifica, tá? Igual tá aqui, número de embalagens e número de pulseiras. Então, para cada uma embalagem, ela coloca 5 pulseiras. E aí ela vai anotando. 2 embalagens foram 10 pulseiras. 3 embalagens foram 15 pulseiras. 4 embalagens foram 20 pulseiras. 5 embalagens foram 25 pulseiras. Então, de 5 em 5, né, vai aumentando aí a quantidade de pulseiras conforme vai aumentando a quantidade de embalagens, tá? Nós temos também, nós temos aqui uma outra forma, tá? De analisar isso que ela fez através do quê? Através de multiplicações. Então, olha aqui, ó, uma embalagem, 1 vezes 5, 5, né? Aí nós temos ali 2 vezes 5 tá aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Então, se ela precisar, vamos supor, de 10 embalagens, né? Quantas pulseiras vão caber lá dentro? 10 vezes 5, 50. Né? Se ela precisar aí de 100 embalagens, 100 vezes 5, 500, né? Então, a gente vai estabelecendo a relação entre a quantidade de embalagens e a quantidade de pulseiras que cabem em cada embalagem, tá? Ao fazer essas multiplicações, o que que a gente verifica? A gente verifica a quantidade de pulseiras que ela já colocou no mostruário dela, né? Então, os números que a gente obteve ali, ó, quando eu tiquei aqui de vermelho e também aqui quando eu circulei, que são os números 5, 10, 15, 20 e 25, eles são denominados múltiplos de 5. Porque eles provêm dessa multiplicação. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10, né? Então, vai sendo multiplicado a quantidade de pulseiras pelo número de embalagens. Então, são múltiplos, tá? Então, por isso que eu disse para vocês que quando a gente for falar de múltiplo, a gente vai relembrar e vai recordar muito da tabuada. É como se fosse o resultado aqui da tabuada. Só que a tabuada, ela é limitada, né? A gente sabe que a tabuada, a gente estuda geralmente do 5 vezes 0 até o 5 vezes 10. Mas ela para no 5 vezes 10? Não, a tabuada ela é infinita, né? Ela vai 5 vezes 11, 5 vezes 12, 5 vezes 13, né? E assim por diante. Só que aí os múltiplos, né? A relação que a gente faz é que é um conjunto criado, né? E esse conjunto criado a partir da multiplicação de um número natural por outro número natural, né, resulta em um múltiplo, tá? E o conjunto dos múltiplos, ele é infinito,
tá, gente? Então, se eu for determinar, por exemplo, os múltiplos de 5, eu não vou parar aqui no 25. Vocês viram que aqui está escrito assim e assim por diante. Quer dizer que os múltiplos de 5 são infinitos, tá? Aí, quando a gente divide os múltiplos que a gente encontrou anteriormente por 5, a gente vai obter resto como zero, ou seja, a divisão vai ser exata. Então, vamos olhar aqui as divisões que a gente colocou, que eu coloquei aqui, ó. Quando eu dividi aqui o 5 por 5, deu 1. Quando eu dividi o 10 por 5, deu 2. Quando eu dividi o 15 por 5, deu 3. O 20 por 5, deu 4. O 25 por 25 vai dar 5. E se eu dividir 30 por 5, vai dar 6. 35 por 5 vai dar 7. E assim sucessivamente, né? Então, o que a gente observou? A gente observou que quando a gente faz essa divisão, eu considerei aqui a divisão 15 por 3, por exemplo, a gente tem como resultado uma divisão exata, né? Porque 15 dividido por 5 deu 3, porque 3 vezes 5 vai dar 15, né? E aí sobra como resto 0. Então, a gente diz aqui que o número 5, dentro dessa divisão, ele é o quê? Ele é divisor ou fator de 15, né? Então, se eu perguntar assim, qual é o divisor de 15? Aí, a gente tem que verificar por quais números o 15 pode ser dividido, né? Ou quais são os fatores de 15. Quais são aqueles números que ele multiplicado pelo outro vai me resultar em 15, tá? Então, nesse caso aqui, é o 15 dividido por 5, que vai me dar aqui, no caso, 3. Então, o divisor de 15 pode ser 5 e os fatores de 15 pode ser 5 vezes 3. Pela divisão aqui, eu consigo encontrar isso, tá? Então, um número natural, ele é divisível por outro quando a divisão do primeiro, tá? Número pelo segundo, ela é exata. Então, nesse caso aqui, vou voltar a falar do 15 de novo, que eu usei como exemplo. Se eu perguntar aqui quais são os divisores de 15, por essa divisão aqui, a gente verificou que pode ser o 5 e pode ser o 3, porque 15 dá para dividir por 5 e 15 dá para dividir por 3, tá? Então, quando eu perguntar qual é o divisor, né, ou se o número é divisível, então a gente tem que efetuar aqui uma divisãozinha para a gente poder encontrar ele, tá? Então, pessoal, a relação que eu faço lá daquele começo, que ser múltiplo de e ser divisor de, vai se encaixar nisso aqui, tá? Que ser múltiplo de é o mesmo que ser divisor por, tá? Então, quando eu falar de múltiplo, relaciona divisor por conta disso, tá bom? Em determinado dia de trabalho, após organizar todo o material, aí a Ana perguntou a Roberta quantas pulseiras havia no mostruário e ela respondeu assim, 34. Aí a mãe dela fica assim, fala, mas não pode ser, porque 34 não é múltiplo de 5. Não existe número natural que multiplicado por 5 dê 34, né? Então, a Ana, ela tinha razão. Por quê? Porque quando a gente pega 34 e divide por 5, eu vou encontrar o 6. 6 vezes 5 vai dar 30, sobra 4. E 4 é menor do que 5. Dentro do conjunto dos números naturais, não é possível pegar 4 e dividir por 5, porque o resto ali é menor do que o divisor, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente consegue já nessa divisão determinar? A gente consegue determinar que, de fato, a divisão, nesse caso, ela não é exata, ela tem resto 4 e que 34 não é divisível por 5, ou seja, eu não tenho um número que ele multiplicado por outro vai dar 34, né? Multiplicado por 5 vai dar 34. Então, nesse caso, gente, a gente conclui que o 34 não é múltiplo de 5, né? A gente pode até verificar lá na tabuada do 5 isso, né? Tanto é que os múltiplos de 5, eles sempre terminam em 0 e 5, né? E 34 não termina nem em 0 nem em 5, então ele não é múltiplo de 5. Então, se eu for escrever os múltiplos de 5, eu tenho que ter essa ideia construída na minha cabeça, que os números têm que terminar em 0 e tem que terminar em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, então esses são os múltiplos de 5. Se eu quiser determinar, por exemplo, os múltiplos de 2,
Eu vou lembrar da tabuada do 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Os múltiplos de um conjunto, quando eu vou escrever, ele sempre começa com o zero, tá? Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, essa questão de múltiplos a gente já estudou em anos anteriores também. E divisores também nós já estudamos em anos anteriores, tá? Então, lá na época, quando a gente estudava, a gente colocava assim, múltiplos de 2. A gente colocava o M, abria um colchete, aí escrevia, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, vírgula, pontinho, pontinho, pontinho. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos, ele é infinito, ao contrário do conjunto dos divisores, né? O conjunto dos divisores, ele não é infinito, ele é finito. Por quê? Porque para determinar os divisores de um número, os divisores têm que ser menor do que esse número, para a divisão ser exata, e igual ao próprio número, tá? Então, vamos lá. Aqui fala que para encontrar o múltiplo de um número, basta multiplicar esse número por um número natural qualquer. Então, para isso, vamos lembrar aqui da tabuada do 7. Ó, eu comecei aqui pelo 7 vezes 1. Só que eu falei anteriormente que os múltiplos, eles sempre começam, o menor deles, no caso, é o zero, né? Porque, ó, 7 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 1 vai dar 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, e a gente vai até o 7 vezes 10. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Mas toda tabuada, geralmente, a gente começa pelo 7 vezes 0, né? Ou multiplicando aí o número natural sempre pelo zero, tá? Então, no conjunto dos múltiplos, sempre a gente vai iniciar pelo zero, tá? Aí, a gente observa aqui que os múltiplos de 7 são todos os produtos de 7 por qualquer número natural. Então, eu vou parar aqui no 70? Não, eu volto a falar. Eu vou começar no 7? Não. Eu vou começar no 7 vezes 0, que vai dar 0. E o último múltiplo eu vou conseguir encontrar? Não, porque o 7 pode ser multiplicado por qualquer número natural. Eu posso multiplicar 7 por 1 milhão, vai dar 7 milhões. Então, nesse caso, aí, 7 milhões é múltiplo de 7, né? E como não existe o maior número natural, também não vai existir o maior múltiplo de 7, né? Então, o conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, ó, múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32. Então, é só você ir colocando de 8 em 8, caso você não queira fazer a multiplicação. Você pode fazer uma adição também, ó. 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. Porque daí que foi que surgiu a multiplicação, né? Foi de uma adição de parcelas iguais. E depois dessa vírgula aqui, se eu colocar 3 pontinhos, ó, 32 mais 8 vai dar 40. 40 mais 8 vai dar 48. Aí eu tenho os múltiplos de 15 em 15, ó, 0, 15, 30, 45, 60. Os múltiplos de 22, 0, 22, 44, 66, 88. 88 mais 22 vai ser o próximo múltiplo. E sempre no final, os 3 pontinhos. Aí eu coloquei algumas observações. Se n é um número natural diferente de zero, então. Por que n? N porque pode ser qualquer número, tá, gente? Por isso que eu coloquei a letra n aqui. Esse número tem infinitos múltiplos. É uma característica dos múltiplos. Zero é múltiplo desse número. Então, zero, ele é múltiplo de qualquer número natural. E esse número é múltiplo de si mesmo. Então, começa sempre pelo zero e sempre pelo próprio número, né? Vocês viram aqui, ó, 0 e 8, ó. 0 e 15, 0 e 22. Então, sempre os dois primeiros múltiplos vão ser 0 e o próprio número, tá? Aqui fala que o número natural, 0, no caso, que é essa observação que está aqui com essa setinha, tá? O número 0 constitui um caso especial. O 0 é o único múltiplo de 0, pois qualquer número natural multiplicado por 0 resulta em 0. No entanto, não podemos dizer que um número é divisível por 0, porque não existe divisão por 0, tá? Então, olha só, o 0 ele é múltiplo de qualquer número natural, mas ele não pode ser divisor de qualquer número natural. Por quê? Porque não existe divisão por 0, tá? Por exemplo, se eu vou dividir 12 por 0, quando eu pego lá o 0 e vou multiplicar por um número que vai dar 12, esse número ele não existe,
né? Por quê? Porque todo número multiplicado por zero vai resultar em zero, tá? Agora acompanha o enigma ao lado. O rapaz aqui, ó, pensa em um número diferente de zero. Diferente, tá vendo? Ele começou lá. Divida esse número por 1, depois divide esse número por ele mesmo. O que você concluiu? Vamos supor que você pensou no número 12, um exemplo. Aí, a gente sabe que 12, ele é múltiplo de 12. A gente viu anteriormente lá que o número ele é sempre múltiplo dele mesmo. Por quê? Porque 1 vezes 12 vai dar 12, né? Então, a gente pode comprovar isso por essas duas divisões aqui, ó. Quando eu divido 12 por 1, vai dar 12. 12 vezes 1, 12. 12 menos 12, 0. 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 12, 12. 12 menos 12 vai dar 0. Então, a gente conclui aqui que como essas duas divisões elas foram exatas, tá? A gente sempre vai ter, né, um número natural diferente de zero, ele sempre vai ter dois divisores, tá? Que é o 1 e ele mesmo, tá? Então, nisso aqui, a gente não tem dúvida, né? Que um número, ele sempre possui pelo menos dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Agora, eu quero que vocês observem o que os alunos não fizeram contar outros divisores de 12, porque não existe apenas só o 1 e o 12 como divisor dele mesmo, tá? O Ivan, ele resolveu o seguinte, ó, ele pegou o 12 e dividiu por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11. E por que que ele fez essa divisão até chegar ali no 11? Por quê? Porque são números, lembra que eu falei que os divisores têm que ser sempre igual ao número ou menor do que um número, tá? Então, aqui, ó, 12 dividido por 2 deu 6, 12 dividido por 3 deu 4, 12 dividido por 4 deu 3. Agora, 12 dividido por 5, vou marcar aqui, ó, deu 2 e 5, 10, sobrou 2, né? Então, sobrou resto. E não pode sobrar resto. Para encontrar os divisores, a divisão tem que ser exata. E quando ele dividiu 12 por 6, deu ali quanto? Deu 0. Se ele tivesse feito uma última divisão aqui depois do 11, 12 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Né? Então, o que que a gente conseguiu encontrar? A gente conseguiu encontrar os outros divisores de 12, que são o próprio, no caso, o 1, que sempre os divisores ele começa por 1, tá? O menor divisor é sempre 1. Depois vem o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 6 e por último o próprio 12, tá? Então, ó, os divisores ele tem essa característica, ele começa sempre pelo 1 e ele começa sempre pelo último número, tá? Agora, a Natália, ela resolveu de uma outra forma, ela usou os múltiplos para determinar os divisores de 12. Lembra que eu disse que ser múltiplo de e ser divisível por é a mesma coisa? Então, ó, os divisores de um número também são chamados de fatores. Então, divisores e fatores têm o mesmo significado. Ela escreveu assim, ó, ela montou, né? Ela foi lá nas tabuadas e ela encontrou que 1 vezes 12, ó, vai dar 12. Que 2 vezes 6 vai dar 12. E que 3 vezes 4 vai dar 12. Aí, ela determinou aqui os divisores, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, as duas formas aqui, pessoal, elas estão corretas, tá? Porque elas determinaram os mesmos divisores, tá? Então, só que cada um usou um caminho diferente. O Ivan usou a resolução através das divisões em que os divisores são menores do que 12 e a Natália utilizou os múltiplos, né? Ou seja, que número ele multiplicado pelo outro vai me dar como resultado 12, tá? Então, para determinarmos os divisores, eu posso usar tanto divisão como multiplicação. E aí eu coloquei aqui alguma observação para a gente finalizar, que o zero não é divisor de nenhum número natural, tá? Por quê? Porque não há número natural que multiplicado por zero resulte em um número natural, né? E o maior divisor de um número natural diferente de zero é o próprio número. A gente viu aqui,
no começo, tá? Então, você pode ver, ó, que quando a gente for começar a divisão, tem que ser 12, no caso, o número dividido sempre por 1, que vai dar ele mesmo. E depois a gente coloca 2, 3, 4, igual o Ivan fez ali, até a gente encontrar os divisores desse número, tá? E no caso, se a gente for usar o processo da Natália, a gente tem que ter a tabuada aí para verificar qual é o número ele multiplicado pelo outro, vai dar aquele que eu quero determinar o divisor, tá? Qual é o número natural que eu estou trabalhando? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com o número 25, quais são os possíveis divisores de 25? Se eu for lembrar da tabuada, que é o processo da Natália, que é mais fácil, eu só vou encontrar divisor de 25, 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Eu não consigo encontrar outro número ou outros números dele multiplicado por ele, por outro que vai dar 25, né? A única condição que eu tenho para dar 25 é 5 vezes 5. Então, o único divisor que o 25 tem é o próprio 5. Se eu quiser determinar, por exemplo, os divisores de 10, vamos lembrar da tabuada. 1 vezes 10, então vai ser 1 e o próprio 10. E depois, 2 vezes 5, porque 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10 tem 4 divisores. O 1, o 2, o 5 e o próprio 10, tá? Então, eu, professora, particularmente, dependendo do número, se ele for um número pequeno, eu prefiro usar o método da Natália. Se ele for um número muito grande, né? Vamos supor o 100. Aí, vamos usar aí o método do Ivan, por exemplo. Só que 100, se você for parar para pensar, pensa ficar dividindo 100 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no 100, né? Então, vamos imaginar, usar cálculo mental, qual número ele multiplicado por ele mesmo vai dar 100. 2 vezes 50, 1 vezes 100, 4 vezes 25, né? Então, a gente tem que aí começar a exercitar um pouquinho mais o nosso cérebrozinho, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje, ela tá acabando aqui, tá bom? Então, vamos ver aí o próximo slide para vocês verificarem as atividades que vão ser trabalhadas. Nós temos 6 atividades para vocês desenvolverem, tá? Atividade número 1, copiar sentenças verdadeiras, justificando sua resposta. Por exemplo, 35 é múltiplo de 7, né? Então, na tabuada do 7, tem algum número multiplicado por ele que vai dar 35, né? 180 divisível por 40, você tem que... na tabuada do 40, tem algum número que multiplicado por 40 vai dar 180? Lembra que eu falei que ser divisível por é o mesmo que ser múltiplo de? Então, para a gente determinar se 180 é divisível por 40, a gente tem que ver que número multiplicado por 40 vai dar 180. Se tiver esse número, então 180 é divisível. Se não tiver, então não é, tá? E aí, vamos analisar todas as outras. Número 2, quais são os números naturais múltiplos do número 1? Então, se eu for escrever a tabuada do número 1, 1 vezes 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Então, quais são os múltiplos do número 1, tá? Pensa aí na tabuada do 1 e responde para mim. Lembrando que a tabuada é infinita e que os múltiplos são infinitos, tá? Número 3, determine os 5 primeiros múltiplos de 3. Então, eu vou começar sempre multiplicando pelo 0. Eu vou falar da letra A para vocês fazerem o restante. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou parar no 12 porque são os 5 primeiros. É para fazer isso com as anteriores. Número 4, letra A, B, C e D. Você tem que analisar as situações. Múltiplos de 9 menores que 50. Então, pensa na tabuada do 9 e quais são os múltiplos de 9 que são menores do que 50. Eu vou colocar, por exemplo, o 9 vezes 7, 63. Eu vou colocar 63? Não, porque 63 ele é maior do que 50, então tem que ser menor. Então, vai lá na tabuada do 9 e observa aí. Na letra C, quando eu quiser os múltiplos de 14, eu tenho que fazer a tabuada do 14 para responder a letra C, tá? Lembra daquele aplicativo que a professora mostrou para vocês? Fiz até um videozinho sobre a tabuada? Vai ajudar vocês aqui nesses exercícios, tá bom? Número 5. Responda as questões a seguir. Qual número é divisor de qualquer número natural? Tá lá no slide anterior. Você já reparou que os remédios são preparados para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Né? Por que os médicos eles sugerem assim esses horários de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, de 4 em 4 horas e não de 5 em 5? Vocês já pararam para pensar? Se alguém não souber responder essa pergunta, vai lá na internet e pesquisa para nós,
tá? Ou pergunta para o pai e para a mãe, por que será, mãe, que os médicos não passam os remédios para serem tomados de 5 em 5 horas? Né? O que tem a ver aí? Então, pesquisa essa número 6 e traz a resposta para a professora. Beijos e até a aula da semana que vem.